A sensação de ver o dinheiro caindo na sua conta todos os meses, sem você precisar trabalhar a mais por isso, isso aqui muda completamente a sua forma de enxergar o dinheiro. Não é só sobre ganhar mais, é sobre parar de depender exclusivamente do seu tempo. É você sair daquele ciclo onde você troca horas por dinheiro e começar a construir algo que trabalha por você, todos os dias, inclusive enquanto você dorme. E talvez hoje isso pareça distante para você. Talvez você pense que isso é coisa de gente rica, mas deixa eu te falar uma verdade que pouca gente te conta. Você pode começar com menos de R$ 10. Sim, menos de R$ 10. E não, isso não é teoria bonita de internet. Isso é prática. Hoje, todos os meses, eu recebo mais de R$ 4.000 de renda passiva com fundos imobiliários. E o mais importante não é o valor, é o começo. Porque tudo começou com apenas US$ 28 por mês. Parece pequeno, parece irrelevante, mas foi exatamente ali que começou a construção da minha liberdade financeira. Foi ali que eu comecei a subir a escadinha da renda passiva. Cada mês um pouquinho a mais, cada dividendo reinvestido, cada nova cota comprada, e quando você olha para trás depois de um tempo, você percebe que aquela pequena decisão lá atrás virou uma máquina de renda. Hoje, essa renda já cobre praticamente todas as minhas despesas básicas de moradia: financiamento, conta de luz, água, condomínio, ou seja, o básico da minha vida já não depende mais do meu trabalho. Isso aqui é o começo da independência financeira. E agora eu vou te mostrar exatamente como isso funciona e como você pode começar ainda hoje. Para entender isso, você precisa primeiro quebrar um mito. Muita gente acha que investir em imóveis significa comprar uma casa, um apartamento ou um terreno. E sim, isso é uma forma de investir. Mas existe uma forma muito mais acessível, mais simples e mais inteligente para quem está começando: os fundos imobiliários. Fundos imobiliários são, basicamente, uma forma de você investir em grandes imóveis sem precisar comprar um imóvel inteiro. Ao invés de você precisar de US$ 200.000, 300.000, US$ 500.000 ou até mais de 1 milhão, você pode comprar pequenas partes desses imóveis através da Bolsa de Valores. É como se fosse uma pizza. Cada cota é uma fatia. E quanto mais fatias você tem, maior é a sua participação naquele patrimônio e maior é o valor que você recebe de aluguel. E aqui vem uma das primeiras grandes vantagens: liquidez. Se você tem um imóvel físico e decide vender, você pode levar meses ou até anos para conseguir transformar aquilo em dinheiro. Em média, dependendo da região, pode levar até 16 meses para vender um imóvel. Agora, nos fundos imobiliários, você compra e vende em poucos dias. Tudo acontece dentro da Bolsa de Valores. Existe até um índice que mede o desempenho desse mercado, o IFIX, que mostra como os fundos vêm se comportando ao longo do tempo. Além da valorização das cotas, você ainda recebe renda mensal. E esse é o ponto que faz muita gente se apaixonar por esse tipo de investimento. Todos os meses, os fundos imobiliários distribuem dividendos, que são como aluguéis pagos diretamente na sua conta. E o melhor, esses rendimentos são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Enquanto no imóvel tradicional você pode pagar até 27,5% de imposto sobre o aluguel, aqui o dinheiro cai limpo. E isso não acontece por acaso. O governo incentiva esse mercado porque os fundos imobiliários ajudam a movimentar a economia. Eles financiam grandes projetos: shoppings, galpões logísticos, prédios comerciais, hospitais. Isso gera empregos, gera consumo, gera crescimento econômico. E o governo arrecada imposto de outras formas. Agora compara isso com um imóvel físico. Se o inquilino sai, você fica sem renda. Mas as contas continuam chegando. Condomínio, IPTU, manutenção, tudo isso sai do seu bolso. Se quebra alguma coisa, é você que resolve. Se o inquilino dá problema, é você que lida com isso. Já nos fundos imobiliários, existe uma gestão profissional cuidando de tudo isso para você. Você não precisa se preocupar com nada disso. Você simplesmente recebe. E tem um fator que muda completamente o nível de segurança do seu investimento: diversificação.
Quando você compra um imóvel físico, você coloca todo o seu dinheiro em um único ativo, em uma única localização. Se algo dá errado ali, você está exposto. Já nos fundos imobiliários, com pouco dinheiro, você consegue investir em dezenas ou até centenas de imóveis ao mesmo tempo, espalhados por diferentes regiões do país. Isso reduz drasticamente o risco, mas agora vem a parte mais importante, porque é aqui que a maioria das pessoas erra. Não basta investir em fundos imobiliários, você precisa saber escolher. Existem dois tipos principais de fundos: os fundos de tijolo e os fundos de papel. Os fundos de tijolo investem diretamente em imóveis físicos, como shoppings, galpões logísticos e prédios corporativos. Já os fundos de papel investem em dívidas do setor imobiliário, como CRIs e LCIs. Ou seja, você continua exposto ao mercado imobiliário, mas através de crédito, funcionando quase como uma renda fixa. E cada tipo tem suas vantagens. Fundos de papel geralmente pagam mais dividendos, porque já embutem a inflação na remuneração. Já os fundos de tijolo tendem a valorizar mais no longo prazo, além de oferecerem uma renda mais estável. Agora presta muita atenção, porque esses critérios aqui são o que separam investidores amadores de investidores inteligentes. Primeiro, patrimônio do fundo. Você quer fundos grandes, sólidos, geralmente acima de 500 milhões de reais. Isso traz mais segurança e estabilidade. Segundo, liquidez diária. Você quer fundos que negociem pelo menos R$ 1 milhão por dia. Isso garante que você consiga vender suas cotas quando quiser, sem dificuldade. Terceiro, PVP. Esse indicador mostra se o fundo está caro ou barato. O ideal é entre 0,85 e 1,15. Abaixo de 1 pode indicar desconto. Acima de 1 pode indicar que está caro. Mas cuidado com extremos. Quarto, histórico. Você quer fundos com pelo menos 4 anos de consistência, pagando dividendos de forma estável ou crescente. Quinto, dividend yield. Fundos de papel geralmente entregam entre 9% e 20% ao ano. Fundos de tijolo entre 5% e 15%. Agora, critérios mais avançados. Nos fundos de tijolo, você precisa olhar a vacância. O ideal é abaixo de 10%. Isso mostra que os imóveis estão ocupados e gerando renda. Também é importante ter pelo menos 8 imóveis no portfólio, garantindo diversificação. Já nos fundos de papel, você precisa olhar a concentração de risco. Nenhum ativo deve representar uma fatia muito grande do fundo. O ideal é que o maior ativo tenha no máximo 6% do patrimônio. E agora que você entendeu tudo isso, a gente pode montar uma carteira inteligente. O XPML11 é um dos maiores fundos de shopping do Brasil, com patrimônio acima de 6 bilhões de dólares, dezenas de ativos espalhados pelo país e uma base gigantesca de cotistas. Ele costuma ter dividend yield na faixa de 9% a 11% ao ano, com vacância baixa e forte presença em grandes centros urbanos. É um fundo que se beneficia diretamente do consumo. O MXRF11 é um dos fundos de papel mais populares do mercado, com um patrimônio acima de 4 bilhões e milhões de cotistas. Ele distribui dividendos mensais próximos de 1% ao mês, o que dá cerca de 11% a 12% ao ano. É extremamente pulverizado, o que reduz o risco de crédito. O KNCR11 é um fundo mais conservador, focado em CRIs atrelados ao CDI. Ele costuma pagar algo próximo de 12% ao ano, se beneficiando de juros altos. É um fundo ideal para trazer estabilidade e previsibilidade para a carteira. O KNR11 é um fundo híbrido, com exposição tanto a lajes corporativas quanto a galpões logísticos. Ele tem patrimônio bilionário, histórico sólido e dividend yield entre 8% e 9% ao ano. É um fundo equilibrado, que combina renda e valorização. E o HGLG11 é um dos principais fundos logísticos do Brasil, com patrimônio acima de 5 bilhões de reais, ativos estratégicos e alta demanda. Ele costuma pagar entre 8% e 9% ao ano e se beneficia diretamente do crescimento do e-commerce e da logística no país. Percebe o que a gente fez aqui?
A gente não montou uma carteira aleatória. A gente construiu uma máquina. Shopping gera renda com consumo. Papel gera renda com juros. Logística cresce com o e-commerce. Híbrido equilibra tudo isso. Isso aqui é diversificação inteligente. E agora vem a parte mais importante de todas: consistência. Não importa se você começa com 10 a 100 ou R$ 1.000. O que importa é continuar. Porque o tempo, combinado com reinvestimento, transforma qualquer valor em algo grande. Agora me fala, você vai continuar só assistindo? Ou vai começar a construir a sua liberdade? Porque no final das contas, o jogo não é sobre quem começa com mais. É sobre quem começa antes e não para.